Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula hoje, nessa quarta semana do Desafio Psicopedagógico. E hoje nós iremos continuar com o tema de ontem, falando sobre ainda a alfabetização, dificuldades de aprendizagem mais voltado para a alfabetização, tá? Então, eu sou Maria Dantas. Fique comigo aqui no nosso Instagram. Nós estamos trabalhando com parte de temas específicos nessa semana de desafio psicopedagógico, falando sobre a alfabetização, como já falei para ti. Ontem, tá? Recapitulando um pouco da aula de ontem, né? Deixa esse povo lindo chegar assim. Uma boa noite especial para a Liara. Deixa eu ver quem vai estar chegando aqui junto com a gente, porque hoje nós temos sugestões práticas para resolver algumas coisas relacionadas à alfabetização. Dificuldades de aprendizagem e alfabetização. Boa noite, Lila. Boa noite, Francilene. Boa noite. Seja bem-vinda. E aí, gente, manda e convida aí alguém. Deixa eu só chamar aqui algumas pessoas. Convida aí alguém, porque hoje nós temos dicas práticas. Nós temos dicas práticas sobre alfabetização. Nós temos hoje algumas pessoas mandaram perguntas no nossos stories e a gente vai estar trabalhando aqui coisas práticas, tá? Eu tenho uma pergunta de ontem, não sei quem estava aqui comigo ontem, nós conversamos sobre o método sintético e o método analítico. Enquanto o pessoal chega, eu vou revisando um pouco, retomando um pouco da nossa aula de ontem, tá? Então, essa semana nós estamos trabalhando dificuldades de aprendizagem e nos esbarramos com o tema alfabetização, porque algumas perguntas vieram para esse lado. Ontem nós conhecemos Emília Ferreiro com sua teoria, né, da psicogênese da língua escrita, e trabalhamos também os dois métodos, o método sintético e o método analítico. Dentro do método sintético e do método analítico, nós conversamos aqui que no sintético a alfabetização ela vai acontecer das partes para o todo, ou seja, a gente começa trabalhando as letras para as sílabas, formando palavras e formando frases e textos. Isso no método sintético. Isso vai ser importante para a nossa aula de hoje, para as atividades práticas que nós vamos indicar, tá? Guarda essa informação aí. Trabalhamos também o método analítico, que é o que é trabalhado no Enem, que é o que é trabalhado mais nas avaliações de larga escala que o MEC proporciona, onde eu mostro o todo, o global, e vou fazendo as partes. Ou seja, o Enem, por exemplo, contextualiza a prova, traz um texto e dentro daquele texto, que a gente chama de uma parte global, ele tira pequenos fragmentos que são as questões, ok? Então, dentro disso, o método sintético, o método analítico foi o que vimos ontem. Mas, vindo para a nossa aula de hoje, nós finalizamos ontem com uma pergunta, deixa eu partilhar aqui com vocês, porque na caixinha de pergunta de ontem, antes de ontem, na verdade, foi nos colocada a questão de que não deu tempo de falar ontem, tá? Foi colocado o seguinte questionamento aqui. Sou mãe e gostaria de saber qual a melhor estratégia de ensinar a ler em casa. E assim como a nossa seguidora aqui mandou essa pergunta, eu creio que essa pode ser também uma pergunta sua, uma dúvida sua enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor. E se você conhece alguém, boa noite, tá, gente? Eliana, seja bem-vinda. A Rosângela. Esse momento, gente, se você conhece alguém que está precisando saber de estratégias, que tem filhos, que tem sobrinhos, manda esse aviãozinho aí, diz para ela, para essa pessoa que a gente tá aqui e vai dar algumas dicas, sugestões de atividades que podem ser trabalhadas em casa, na sala de aula, quem for psicopedagogo no consultório, na clínica, enfim, vão ser dicas práticas. Eu trago hoje 4 dicas práticas para responder a essa mãe e para ajudar também outras pessoas, tá? Que queiram estar fazendo essas atividades, principalmente agora, que nós estamos aqui aí, mais de 100 dias de pandemia em casa, né? Então, já convido outras pessoas para estar aqui com a gente, tá? Quem tá aqui,
Ó, nós somos 5 ou 4, cada um, então são outras pessoas que vão ter essa oportunidade. Vou deixar aqui, deixa eu pedir outro favor para você. Primeiro que você convida alguém que você acha que merece, que precisa estar sabendo desses jogos, dessas atividades. 4 jogos nós temos hoje, tá? Para estar trabalhando. E se tiver fazendo sentido para você, essa aula, você clica nesse coraçãozinho aí. Porque quando você clica nesse coraçãozinho que tá aí, o Instagram entende de que a gente vai e ele vai entregar, mostrar para outras pessoas a notificação de que nós estamos aqui na aula. Então, outras pessoas vão ficar sabendo e de repente pode estar precisando dessa informação, tá? Então, desde já, fico grata. Vamos lá. Quem ficar por aqui vai ficar por dentro justamente dessas práticas, dessas 4 alternativas, e assim como essa mãe, tá certo? Vai entender um pouco dessa questão. Então vamos lá. Eu não sei se é o seu caso, mas tem uma família, algumas famílias, eu não sei se é o seu caso, tá certo? Mas há mês de março, por exemplo, existia família que essa família ela tava trabalho ok, né? Horário de trabalho, horário de jantar, horário de escola, horário de atividades do filho, tudo tava ok. De repente, o que acontece? Uma gripe que vem lá da China afeta o outro lado do mundo, que é o nosso caso do Brasil, e essa família se vê, quem se identifica? E essa família se vê assim, dentro de casa, né? Onde ela tem que organizar todo o ambiente, todo o espaço de casa, que era onde a gente só fazia as refeições, brincava, assistia TV, tinha as tarefas de casa do filho, mas só. E aí, essa família, ela vai precisar agora organizar a casa para trabalhar em casa, fazer atividade, dar conta do trabalho de casa, doméstico, né? Francileide sabe disso, nós que somos mães sabemos disso, fazer as atividades de casa. Essa família, ela teve que se adequar. Qual o melhor ambiente para ser o local de trabalho, porque agora ela teria que fazer esse trabalho remoto, trabalhar em casa. E essa criança, que as aulas foram suspensas, teriam que estudar, que esse professor também, que já é outra família, que também teve sua vida modificada, teria também que estar trabalhando. E aí, gente, parabéns para todos, parabéns para essa família que conseguiu, porque nós já estamos há mais de 100 dias vivendo esse ritmo. E aí, eu me incluindo nesse rol de família também, tive que me modificar também na minha estratégia de trabalho, tá? No atendimento remoto psicopedagógico, na assessoria e também com saudades da sala de aula, já que não estamos dando aula ainda presencial, né? Nem no município, decidi dar aulas online, entrar nessa questão e trabalhar, contribuir. Então, as nossas aulas são todos os dias, 18 horas, que eu chamei de desafio psicopedagógico, porque é um desafio para mim. E essa família que tá em casa, você que tá aí também, quem tá nesse barco, diz eu, bota um legal. Quem tá assim do mesmo jeito que eu, né? Ó, o Lourdes disse que tá com saudade. Pois é, moleque, que saudade, Lourdes. Também, a Suede, bem-vinda, a Márcia, a Rosângela, boa noite. Quem se identificou com essa família que eu disse agora aqui? Quem se identificou? A casa virou sala de trabalho, a casa se transformou em sala de aula, a minha casa se transformou em escritório de assessoria psicopedagógica. Então, tudo isso, Osmar, boa noite, meu querido. Tudo isso, essa mistura toda de famílias, surgiu essa pergunta. Até coloquei como meme, deixa eu só tirar aqui, até coloquei como meme, tá? Deixa eu só voltar. Ó, até coloquei, essa foi minha estratégia, essa é minha contribuição para com vocês, pra gente estar trabalhando. Então,
Esse desafio psicopedagógico, gente, é um desafio meu de estar aqui dando aula todos os dias, contribuindo com todos, tá? Mães, pais, professores, sendo solidários, matando a saudade da sala de aula. E aí, preste atenção agora. Nós iremos trazer 4 jogos para resolver. Eu não consegui, confesso aqui que é a Maria, acho que é a Maria de Lourdes, que mandou essa questão para mim. Até respondi ela no direct ontem e resolvi partilhar com vocês. Porque assim como essa família, assim como essa mãe, tá? Está querendo ajudar os filhos nas estratégias de leitura em casa. Como é que ela pode fazer? Mesmo que você não seja professor, mesmo que você não seja pedagogo, psicopedagogo, mas você pode sim, como pai, como tia, ajudar e até se divertir um pouco com isso, tá certo? Então vamos lá, parte prática da coisa. Convida quem você tem que convidar. Deixa eu chamar mais algumas pessoas aqui, notificar. Se não, vai ficar gravada. Depois você pode marcar nos comentários essa pessoa para ela assistir e vir aqui, certo? E vir aqui conferir os 4 jogos, as 4 estratégias de alfabetização. Boa noite, Nicélia. Hoje respondendo a essa mãe, que como muitas mães que a gente encontra no atendimento psicopedagógico, a Nicélia eu sei que já deu aula de reforço também, né? E a gente trabalho com reforço escolar e mais esse olhar agora psicopedagógico. Vamos trazer, Nicélia, 4 jogos que podem ajudar a essa mãe, Dona Maria de Lourdes, e outras mães que vão nos assistir, que estejam nos assistindo e que vão depois conferir no meu Instagram essa aula de hoje. Então, gente, vamos lá. Primeiro que tudo, deixa eu trazer uma coisa. Ontem nós conversamos sobre Paulo Freire ou sobre Emília Ferreiro. Lembra? Eu fiz a postagem. Olha a Emília aí. E a gente viu que era uma mulher assim que revolucionou com os métodos pedagógicos dela a parte de alfabetização. E foi dela que a gente trouxe os conceitos de alfabetização dos métodos sintéticos e analíticos que vimos ontem. Que, trocando em miúdos, o método sintético, nós vamos estudando das partes para o todo, das letras, sílabas e palavras, e no método analítico, nós vamos trabalhando da parte global para a parte menor, né? Do todo para a parte, como a gente chama. Agora, com relação a isso, eu apresento para vocês hoje um outro autor. Lembra que eu falei que Emília Ferreiro, ela foi aluna de Piaget. Para quem tá aqui que não é professor, que não é da área da educação, que vai assistir esse vídeo depois, essa aula depois, Piaget, tá? Foi um estudioso. Ele foi biólogo, psicólogo também, e ele estudou o desenvolvimento humano. E Piaget, ele disse que uma das formas da gente potencializar a aprendizagem, uma das formas da gente trabalhar a parte de aprendizagem, primeiro, deixa eu trazer essa lâmina aqui, porque primeiro ele disse assim, tá? O Zabala, que é o Anthony Zabala, que é um outro autor, ele disse o seguinte, que não é possível ensinar, olha aí, Dona Maria José que quer ensinar ao filho a ler e a escrever em casa, tá? Ajudar nessa época de pandemia, né? Auxiliar nas atividades remotas. Então, Zabala diz assim, não é possível ensinar nada sem partir, certo? Sem partir de uma ideia de como a aprendizagem se produz. Então, eu tenho que conhecer um pouco. Por isso que ontem eu trabalhei com vocês para trabalhar a alfabetização, trabalhar o método sintético e o método analítico. Por quê? Porque aí você ficaria sabendo um pouco disso e partindo disso, você escolhe qual método você vai usar para chegar na ajuda de Dona Maria de Lourdes hoje, tá? Então, gente, vamos lá. Se eu tenho que conhecer um pouco, eu quero partir desse princípio. Eu trouxe para vocês conhecerem um pouco também Piaget. O que ele diz sobre isso? Por quê? A melhor maneira, isso na psicopedagogia a gente faz muito bem, que é trabalhar com atividades lúdicas. Vocês já pensaram? Para aí. Quem é que lembra? Aí vocês vão me responder agora. Quem é que tá aqui
que lembra de uma atividade lúdica, de um jogo que brincava na infância? Quem é que lembra de uma atividade lúdica aqui? Coloca aqui o nome do jogo. Quem brincou, por exemplo, eu brinquei, eu lembro. Deixa eu tirar isso aqui pra gente só interagir. Eu quero que vocês me digam quem tá aqui que lembra de atividade lúdica, de jogos lúdicos que jogou que brincou quando era criança. Pode ser brincadeira de roda, pode ser brinquedo cantado, jogos. Qual que vocês lembram? Por exemplo, eu particularmente eu gosto muito. Eu lembro de alguns jogos quando era jovenzinho, quando era menor, né? Mas atividades, por exemplo, de bambolê, de você pular corda, pular elástico, são atividades lúdicas que me marcaram, né? Até hoje eu tava brincando até com a minha menina que tem 8 anos, a parte do elástico, de brincar, de pular. E vocês aqui, escreve aí pra mim, que atividades vocês lembram? Eu lembro também de brincar com meu já maiorzinho, jogo de dominó, né? O dominó, ele trabalha muitas estratégias, ele trabalha várias estratégias que a gente pode estar explorando. Jogo de dominó. Então, pula corda, também entra um jogo lúdico, atividade lúdica. Quem mais? Quem quer? Digita aí pra mim. Nissélia, qual é a sua brincadeira preferida? Que você lembra, assim, quando criança. Atividades lúdicas. Porque Piaget diz que através do lúdico, a gente pode potencializar a aprendizagem. Através das atividades lúdicas, a gente pode estar aprendendo cada vez mais, tá? Então, esse direcionamento vai nos proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Por quê? Porque por meio dessa atividade lúdica, eu consigo abrir a minha memória, abrir o meu leque para aprender coisas novas. Então, o que eu quero chegar? A Eliana diz que brincar com pedrinhas. Pronto, que é justamente aquela questão de jogar para cima. Eu também sabia daquilo, né? Que jogar pedras que a gente faz. Brincar com pedras. Brincar de amarelinha também. Então, algumas brincadeiras, quem for lembrando, diz aqui, tá, gente? Algumas brincadeiras, elas são importantes. E para ensinar as crianças em casa, é bom a gente partir para atividade lúdica. Por quê? Porque principalmente quem não é professor, principalmente o pai e a mãe. Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês hoje? Pegando o que Piaget disse, pegando também a importância dos jogos no processo de alfabetização, tá? Que eles dizem que os jogos nos permitem se familiarizar melhor, nos permitem. Olha, a Nissélia colocou aí, brincar de amarelinha, pular corda, jogar dominó, isso, quebra-cabeça. Ai, como gostava, principalmente os que eram mais complicados. Quebra-cabeça, resta um, jogo da velha, a dedonha. Então, todas essas brincadeiras, elas ajudam no processo de alfabetização. São sugestões que nós podemos estar fazendo, tá? Com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as pessoas que são assim direcionadas para nós. Então, olha só, dentro disso, nós trazemos aqui, então, já trouxemos o que Piaget pensa sobre esse processo de alfabetização com atividade lúdica. Ele que defende muito isso do jogo, principalmente com relação às aprendizagens das crianças, mas nós adultos, gente, quem não gosta até hoje de um jogo de dominó, de um jogo de baralho? Eu tô aprendendo nessas férias o jogo, cadê aqui? Eu tô aprendendo a jogar o xadrez, tá? O xadrez é fantástico, eu não sei ainda todo, mas eu já sei os valores né? Eu tô aprendendo a jogar com a minha menina nessas férias, a jogar o xadrez, viu, Nissélia? Porque no IF, todo mundo sabe xadrez, né? Tem até disciplina, tem 40 aqui em João Câmara, que é excepcional. Então, eu tô aprendendo a jogar o xadrez. Vamos lá. Primeiro, nota aí já, tá? Nota. Primeiro jogo, sugestão de jogo que essa pessoa pode estar fazendo. E eu trago aqui bingo de letras. O bingo de letras, gente, para essa mãe, lembra qual era a pergunta? Ela perguntou, deixa eu só colocar aqui. A mãe quer saber que atividades, olha só a pergunta da Dona Maria José. Sou mãe e gostaria de saber qual a melhor estratégia
de ensinar em casa. Assim como Dona Maria, a história que eu falei no início da semana, no início da aula agora, assim como Dona Maria, a maioria das famílias estão em casa já há mais de 100 dias. Já acabou o brinquedo, já assistiram o filme, já estão pensando que estratégias vão usar. Então essa estratégia de jogos, 4 jogos que vamos estar trabalhando agora, ela vai ser importante não só para Dona Maria, que mandou essa pergunta para nós, mas para milhares de famílias, professores, profissionais que queiram estar trabalhando a alfabetização. Então, como sugestão para trabalhar, eu trouxe hoje 4 jogos. O primeiro deles é o bingo de letras. Gente, o bingo de letras, aí quem estava aqui na aula de ontem vai saber responder. O bingo de letras, ele está classificado dentro do método sintético ou do método analítico de alfabetização. Quando eu trabalho o bingo de letras, enquanto vocês respondem aqui, eu vou só dizer aqui para o pai, para a mãe que está em casa. O bingo de letras, ele é indicado para faixa etária, para qualquer faixa etária, tá certo? Para qualquer faixa etária. Porém, respondendo a Dona Maria, se eu estou no processo de alfabetização inicial, se for educação infantil, se eu trabalho com letras e como eu estou em casa, é um espaço de eu socializar, de eu conversar com a família. Então, eu posso juntar todo mundo, tá? Eu posso juntar a família toda e fazer o bingo de letras. Olha que coisa boa, né? Eu tenho até um vídeo, depois no Instagram tem um vídeo falando sobre o jogo do bingo. Tem um vídeo que vocês podem conferir lá, uma dica bem legal, as estratégias. Mas esse daqui, ó, esse formato você pode confeccionar em casa com papel ofício, com os próprios filhos. Pega um post-it e escreve. Enfim, envolve a família, envolve a criatividade. E o bingo de letras, ele é sim, meninas, parabéns. Nota 10 para vocês, a Nicélia, a Raquel. É do método sintético. Olha como é importante. 2 coisas que a gente aprendeu ontem, já está usando hoje. Então, quando eu trabalho o bingo de letras com os meus alunos ou com os meus filhos em casa, Dona Maria e José, você pode estar trabalhando, confeccionando com eles, ó. E aí, como é que funciona? Eu faço as cartelas, eu coloco o alfabeto com letras recorto, posso usar uma vasilhinha para colocar e vou programar essa parte de bingo de letras. Mas, eu não quero confeccionar, Maria Dantas, não tenho material. A gente encontra também o bingo de letras já pronto, tá? Assim, tá? Yara, boa noite. Nós estamos falando sobre tipos de jogos, sugestões de jogos que eu posso estar usando para alfabetizar em casa, nessa época de pandemia. E nós trabalhamos o bingo. E esse modelo aqui, gente, é uma sugestão de como a gente pode também comprar ele já pronto. Mas, como estamos em quarentena em casa, sem sair nas lojas, então a gente tem um modelo simplificado aqui, ó, que é você justamente fazer as cartelas no modelo desse. Tem vários modelos na internet que você também pode estar conferindo, tá? Que você pode também estar aí fazendo com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os familiares, e vai dar uma tarde toda, um dia muito legal de você estar trabalhando com essa parte de sugestão didática. Então, bingo de letras, primeira sugestão de jogos, tá? Respondendo a pergunta de Dona Maria, da nossa seguidora, que perguntou qual era a melhor, uma das estratégias para trabalhar a leitura e escrita. Aqui ele vai trabalhar o visual e também vai essa parte de associar. Várias formas a gente pode estar usando, depois vocês confiram no feed, tem um vídeo falando sobre essa questão do bingo. Aqui, de novo, só para a gente recapitular, que eu posso comprar essa atividade, que eu posso comprar esse jogo pronto, mas em épocas de pandemia, né? E sem muita coisa para fazer, um tempo livre em casa, a gente confecciona junto com os pequenos, que vai ser assim extraordinário. Outra sugestão que a gente traz é o dado de palavras. Olha só, é o dado de palavras que eu trouxe aqui, uma sugestão que eu posso estar fazendo de 2 formas, dependendo da minha faixa etária. Maria Araújo, boa noite, bem-vinda à nossa aula, tá? Olha só, sugestão para trabalhar a alfabetização.
Quando eu digo dado de palavras, dados de imagem, dados de sílaba, dados de letras, pressupõe que nós vamos também estar trabalhando aí dependendo da minha faixa etária, tá? Porque é assim, se eu tenho uma criança de 4 ou 5 anos, então eu não vou trabalhar já com a palavra, mas se eu quiser trabalhar, botar a palavrinha, a abelha, todinha, a gente vai estar no método sintético ou no método analítico. Olha a importância de estarmos entendendo desse universo da alfabetização, tá bom? Olha aí da importância, tá? Então, olha só, o dado, ele pode ser confeccionado também em casa. Procura uma caixa mais ou menos triangular. Eu tenho um outro aqui até mais simples, ó. Olha aí, mais de perto. Esse aqui tem até... foi uma das figuras que eu achei mais pra gente tá fazendo. Papel ofício comum, papel branco, fita crepe aí, fita adesiva. E faz o dado. E pode ser de letras, aí você que escolhe. Pode ser de letras, de sílaba, de palavras. Qual é a ideia? É que, de forma lúdica, você joga o dado, e isso criança adora, até eu gosto, né? Não sei, até a gente vira criança quando tá atendendo. Você joga o dado, e aí, caiu naquela sílaba, você pode fazer o quê? Pedir para ler a sílaba, e se você jogou o dado 2 vezes, se caiu no Fá, e depois caiu no Ló, qual é a palavra? Falo. Escreve, faz frase e aí vai sair um mundo de coisa da alfabetização para esse jogo com simples sílabas, tá? Então o jogo do dado é o dado silábico ou dado de palavras. Esse daqui, ó, esse daqui a gente usou a abelhinha, a foto toda. Então são modelos, são sugestões de atividades que eu posso confeccionar. Já pensou? Vamos recortar as palavras, vamos escrever com o lápis que a gente tem, tá? Não precisa ser bonitinho assim, pode ser com a caneta que nós temos em casa, com o material que a gente tem, fazer uma adaptação. Porque agora a moda, né, em tempos de pandemia, de não sair, poder sair para comprar tudo que é usar o que tem em casa, né? O material da escola que a gente comprou, e já que os meninos estão em casa, a gente vai fazendo isso, tá bom? A gente vai adequando essa questão. Deixa eu pedir com todo carinho, a gente viu 2 jogos pedagógicos, nós vimos o bingo aqui, que pode ser feito em casa. Deixa eu dar uma boa noite para Cleiton, né, que tá por aqui. A gente viu jogos que você pode fazer em casa, tá? Convida alguém que precisa saber desses jogos também. Manda esse aviãozinho aí para as pessoas que são dos contatos de vocês, tá bom? Que te seguem para estar com a gente. E também, se por favor, aperta nesse coraçãozinho aí, porque cada vez que você aperta nele, o Instagram entende e ele vai mandar para outras pessoas a notificação de que nós estamos por aqui, tá bom? Então, olha só, jogo de bingo, ok, bingo de palavras, de letras, jogo do dado, que a gente pode fazer em casa. Procura uma caixa de remédio, uma caixa de sapato, uma corta, deixa ele mais ou menos quadradinho, porque o dado é quadrado, né? Procura essa parte aí e escreve se você quer trabalhar no método sintético ou no método analítico. No método sintético você vai colocar letras, vai colocar sílabas ou palavras, enfim. No método analítico, você pode colocar a palavra abelha toda, ou você pode colocar as figuras que você vai estar trabalhando no método analítico, tá? Macaco também, então você pode estar escolhendo o que você vai estar fazendo, certo? Agora, um outro jogo, sugestão de jogo que a gente traz aqui é o jogo de atividade, na verdade, de encontre as palavras. Quem encontrar mais rápido, aí você tem que ter outros participantes, porque aqui eu trouxe essa atividade simples, que se você não puder imprimir, mas você pode fazer no caderno da criança, você pode fazer, aproveitar o caderno da escola, outro papel ofício, e você vai aqui pintar da cor, tal que você trabalha cores e trabalha também essa parte. Então, esse é um jogo, é uma atividade para as crianças menores, tá? Para quem tá no processo de iniciação. E esse aqui trabalha também o método sintético, porque tá trabalhando só as vogais. Para quem tá iniciando, isso é perfeito, certo? Outra coisa também é vamos dizer assim, aumentando o grau de complexidade dependendo da idade da criança. Essa sugestão de atividade aqui
ela é mais voltada para as crianças de 7, 8 anos que já estão com a iniciação, porque, por exemplo, ele vai ter que associar. Ele vai entrar um pouco de analítico, porque a criança vai ter que analisar, tá? Tipo uma mistura dos dois, tá? Porque, olha só, ele vai pintar as sílabas que formam a palavra do desenho. Então, o primeiro desenho é o batom. Ele tem que procurar analisar. Dentre essa lista, essa toda a listinha que tá, a coluna que tá voltada para a parte do desenho do batom, e procurar pintar só as duas. Então, quando eu faço isso, tá bom? Eu tô dando o todo, uma parte geral, para ele tirar o específico. Aí, eu tô trabalhando o que Mila Ferreiro chamou de método analítico. Também. Do mesmo jeito do abacaxi, do mesmo jeito para a questão da banana. Então, essas questões, elas estão direcionadas a esse ponto. E são atividades que você pode estar também trabalhando leitura, escrita, pintura. Então, sugestões bem práticas que a gente pode estar fazendo, tá certo? Se não puder imprimir, desenha. Aí tem a criatividade, desenha o batom, abacaxi, enfim. Vamos potencializando isso, certo? Então, trabalhamos 3 sugestões, que era a questão do caça-palavras, que eu trouxe essa das vogais para um faixa etária menor, e essa daqui já pode ser para uma faixa etária maior. Ah, mas para alunos de 5º, 6º e até para passar o tempo, eu trouxe um outro jogo que eu gosto demais de confeccionar, tá certo? Que a gente é justamente o 4º jogo que eu trago hoje, sugestão, a 4ª sugestão, que é esse aqui. Eu vou ter um pouco, eu confesso que eu vou ter um pouco essa criança, porque assim, esse jogo, ele é chamado de jogo com sílabas móveis. Qual é a intenção de trabalhar esse jogo de sílabas? Ele me dá N potencialidades, mas primeiro, ele é feito de caixa de fósforo. Você pode, tá? Você pode, olha que é uma coisa que não é de agora, ó. Faz tempo, 3 anos atrás, assim, e bem mais velha, porque eu já fiz um pouco disso também, já na minha sala de aula, uns 10 anos atrás. Eu pedi para as crianças trazerem para a sala de aula, cada uma trazer até 10, de 5 a 10 caixas de fósforos vazias, tá? E aí, a gente coloca em cima as palavras, cola, se que você pode cobrir, como você tá vendo aí, você cobre com qualquer papel que você tenha, e você cola ou escreve em cima as fichinhas, certo? Coloca dentro e coloca fora, abre a caixinha, e fica como um jogo mesmo, porque aí qual é a dinâmica? É que você consiga juntar palavras simples ou palavras compostas, dependendo do grau aí de afinidade, pode ser só com vogais também, tá? Mas você vai ter várias sílabas, ba, co, e você vai juntar essas sílabas para montar as palavrinhas variadas. Você pode confeccionar quantas sílabas você quiser, e você pode fazer um jogo em família para fazer. Quem faz mais palavras, quem forma mais. Se você quiser trabalhar muito mais, como a Maria quer trabalhar a alfabetização, depois que formar, vamos escrever as palavras. Depois que escrever as palavras, vamos escrever frases. Depois vamos escrever textos. E aí você trabalha o método sintético, indo da sílaba para as frases, para o texto, tá? Isso em qualquer idade, porque se a minha criança tem 6 anos, eu posso ficar só na sílaba. Se ela tem 8, 9, eu vou para a frase. Se for maior, eu posso agora pegar todas as palavras e monto uma redação. Estão vendo que esse jogo ele é bom porque ele mexe com todas as faixas etárias? Então, essa é uma sugestão também que nós trazemos para estarmos trabalhando. Então, a gente viu, fechando a nossa aula de hoje, a gente viu 4 jogos que são sugestões de como trabalhar a questão de leitura e escrita em casa, nessa época de pandemia, sem sair de casa. A primeira foi o bingo, vamos recapitular, que a gente já vai estar finalizando, né, a nossa aula. A primeira foi o bingo, deixa eu voltar aqui só
pessoal que chegou agora. Bingo que pode ser feito em casa, certo? Bem especial. Suzana, boa noite. A segunda dica que nós demos, sugestão de jogo, foi o quê? O dado que você pode estar confeccionando também em casa, perfeito. A terceira foi a questão do caça-palavras, que essa atividade aqui é mais complexa, mas trouxe também uma mais simples para a educação infantil. Aqui eu trouxe esse dos jogos móveis também, que é uma atividade que dá para ir todas as faixas etárias, porque você vai confeccionar sílabas usando a caixa de fósforo, fazendo essa questão de estar montando aí, e com esses 4 jogos, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer, que a pergunta inicial da Suzamara foi essa, de qual atividade, e aqui eu tinha na caixinha de pergunta que eu abri hoje também nos stories, tinha assim, ó, que a mãe perguntou aqui, essa foi uma das perguntas que apareceu na minha caixinha. Deixa eu tirar só essa daqui pra gente ver a pergunta. Que ela disse, qual a melhor forma de ajudar na aprendizagem da leitura em casa? Então, uma das formas é usando esses jogos, tá? Que vai ajudar criatividade, leitura, interação social. Então, vai trazer isso bem demais nesse sentido, que são as 4 sugestões, ok? Outra pergunta, gente, que surgiu pra mim foi, que também veio na caixinha, foi essa, que é uma junto da outra. Me dá sugestões de um jogo de alfabetização para fazer em casa. E aí, com essa sugestão hoje de 4 jogos, nós não demos uma sugestão, nós trouxemos 4. Cínio Célia, bingo de letras, dado de palavras, caça-palavras e jogo com sílabas móveis, feito com caixa de fósforos. Isso mesmo. Tá vendo aí? Que aí a gente percebe o quê? De que essas sugestões, elas vão estar justamente ligadas com a nossa pergunta, né? Justamente com essa parte aqui de sugestão de como a gente pode estar trabalhando essas nossas perguntas relacionadas à parte de alfabetização. Agradecer vocês e dizer que acho que eu tenho só outra pergunta que era relacionada à alfabetização. Olha só, que creio que nós também respondemos hoje, senão nós responderemos amanhã. Porque é essa daqui. Aí essa eu quero tratar amanhã, viu, Nicélio? Porque amanhã tem... A pergunta é... O que fazer quando a criança tem 8 anos e não sabe ler? Essa é uma questão delicada para a psicopedagogia. É uma questão mais para ser analisada, né, Lucélia? A gente que é psicopedagoga. A Raquel também, que é psicopedagoga também. Tem as meninas que estão fazendo aqui neuropsicopedagogia também. E essa pergunta nós vamos responder amanhã. O que fazer quando uma criança ela tem 8 anos e ela ainda não sabe ler, tá? Mas, independente disso... Para finalizar com a pergunta da nossa querida Maria José, dessas estratégias, a gente pode fazer um rodízio. São 4 jogos. Qual é a minha sugestão? Tá? São 4 jogos, então o que a gente pode fazer? Nós podemos, cada dia, na segunda-feira, trabalhar com bingo de letras. Na terça-feira, trabalhar com o outro jogo, tá? Do dado. Então, assim, você pode fazer uma escala em casa e ir trabalhando. Sabe por quê? Porque também não vai adiantar você trabalhar o jogo hoje e não trabalhar depois, porque aí não vai estar potencializando a aprendizagem. Lembra que eu falei que eu tô aprendendo a jogar o xadrez? Então, eu vou ter que jogar com frequência para poder eu ter habilidades específicas para isso, tá? Então, com a leitura e a escrita, também é assim, né? Isso, Nicela, nós vamos investigar. Edinalva, boa noite. Então, gente... Esses jogos que nós estamos dando, a leitura e a escrita, eu sempre digo assim, para alguns professores que perguntam, mas Maria Dantas, fulano, meu aluno tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na aprendizagem, só aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta, treinando, caindo, não é? Só aprende a dirigir o carro, treinando. Só aprende a mexer no computador, em algum aplicativo, aprender a fazer live, aprender a dar aula remoto, treinando.
Então, nós só vamos aprender, a criança só vai aprender a ler lendo e escrever escrevendo. Então, se eu tenho esse jogo, se eu vou trabalhar o bingo, eu comecei com o bingo da letra, semana que vem eu já posso trabalhar com o bingo de sílabas, pegando um método sintético de alfabetização, depois eu posso trabalhar o bingo de palavras, tá? Vai complexando as coisas para fazer com que a criança ela entenda melhor, né? Obrigada, viu, Nicela? Nicela tá dizendo que a aula foi excelente, boas ideias. Diz pra mim aí se fez sentido, tá certo? Quem não assistiu a nossa aula hoje, mas você acha, recomenda para outras pessoas para estar curtindo, para estar assistindo a aula completa, depois vai ficar salva. Você pode nos comentários marcar, fulaninha, assista essa sugestão, tá certo? Eu vou agradecer de coração. E aí, amanhã a gente vai continuar com a nossa aula. Essa semana a gente vai continuar com a nossa aula sempre às 6 horas, às 18 horas, tá certo? Semana que vem que a gente vê alguma coisa se for mudar o horário. Porque ontem a gente viu que a internet tava horrível. Hoje a internet foi nossa amiga, né, Nucélio? Hoje eu acho que não travou nenhum horário. Ontem travou. Hoje não travou, graças a Deus. E aí, recapitulando, a gente viu que a alfabetização, respondendo a pergunta da Maria José, da nossa internauta, como ajudar os filhos em casa na alfabetização. A gente trouxe, te dar uma boa noite também para Ticiane, que tá por aqui. Nós trouxemos 4 sugestões de jogos importantes, só para ajudar aqui na pergunta da mãe que fez qual era a melhor estratégia. Nós trouxemos bingo de letras, que pode ser de palavras, que pode ser o bingo de frase, de texto, enfim. Nós trouxemos também o dado, tá? Como a Nicela falou no resumo dela. O dado que a gente pode trabalhar tanto de sílabas como de palavras, como sugestão para os pais trabalharem com os seus filhos e então potencializar. Nós trouxemos também o caça-palavras, que vai trabalhar sílabas, que vai trabalhar também criatividade. Não precisa imprimir, pode fazer mesmo no papel ofício. Então são coisas que você pode estar fazendo quando está em casa. E esse aqui que eu confesso que me lembrou um pouco da infância, que são os jogos alfabeto móvel, que eu posso estar trabalhando com caixa de fósforos, tá? E dentro dessa parte de caixa de fósforos, você constrói junto com as criançadas todas, até jovem, adolescente, porque você pode estar... Qual é a dinâmica desse jogo? Várias frases, trabalhar várias palavrinhas, várias sílabas no jogo na caixa de fósforo, e depois você fazer uma competição em casa. Você fazer uma competição com os filhos para ver quem é, dependendo do grau de afinidade, você pode trabalhar palavras, frases, até produção textual. Até produção textual com essa questão toda nossa, tá? E aí é importante que a gente esteja dentro desse contexto, trabalhando nossas habilidades, as habilidades dos nossos filhos. Ficamos por aqui hoje. Amanhã, como eu falei, vamos trabalhar essa pergunta que nos falaram justamente aí. Olha, tio, obrigada, viu, tio? Amanhã, de 6 horas da noite, nos encontraremos aqui. E eu tenho uma pergunta, um desafio, gente. Quem vier amanhã, vocês vão me ajudar. Porque amanhã a pergunta é essa. O que fazer quando a criança ela tem 8 anos e não sabe ler? E aí? Vamos ficar pensando nessa criança. Nilce é psicopedagoga assim como eu. Amanhã nós temos esse desafio. A criança tem 8 anos, então ela já está no 1º, 2º, 3º ano, basicamente, né? Eu já respondi a mãe no privado, no direct, tá? Mas amanhã nós vamos estar conversando sobre essa questão. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a intervenção? Beijos pra vocês. Até amanhã, certo? Gratidão por hoje. Pode depois compartilhar e marca alguém que de repente não assistiu a aula, mas precisa saber desses jogos, tá bom? Beijos, obrigado. Até amanhã com mais uma aula. Estaremos por aqui, porque amanhã vamos ajudar essa mãe. Vamos ver, vamos descobrir por quê e vamos dar sugestões práticas aqui. Tchau, fique com Deus.